Olá, galera! Hoje a gente tem mais um vídeo com um tema sensacional. A gente vai discutir sobre a avaliação do ombro em atletas de esportes overhead, né? De esportes aí de arremesso acima da linha do ombro ou próximo ali da altura da cabeça. Esportes como vôlei, handball, o próprio beisebol, esportes que são muito comuns aqui no Brasil. O beisebol um pouquinho menos, né, comparado com esses outros, mas são esportes que a gente encontra pacientes aí todo dia na clínica. Hoje, muito mais famoso até dentre esses esportes aí o tênis e principalmente o beach tênis, né, que está bombando aí nas clínicas de fisioterapia. Então eu tenho certeza que você vai curtir o tema dessa aula. Se você se interessa por reabilitação e avaliação de lesões do ombro e principalmente do ombro no esporte, essa aula é para você. Então já faz o seguinte, clica no botãozinho de curtir aqui embaixo. Se você não gostar da aula, depois você desclica, você bota não curtir, você faz o que você quiser, mas já clica aqui no botãozinho de curtir para você não esquecer e também para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas como você que curtem esse tema e que podem aprender e crescer profissionalmente aí através do acesso a esse conteúdo, tá bom? Além disso, se é a primeira vez que você está aqui e se você está curtindo aí os vídeos do meu canal, se inscreve no canal para que toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avise que eu tô online ou que tem um conteúdo aqui interessante para você, tá bom? Sem mais resenha furada, ó, curte essa aula aqui que ela tá sensacional. Discutir isso com vocês sobre ombro do atleta, né? Sobre cinesiologia, né? Ou avaliação cinético-funcional em indivíduos que apresentam aí, que são praticantes de esportes overhead, né? O que seriam esportes overhead? São esportes onde o indivíduo realiza alguma atividade acima da linha da cabeça. E para a gente entender um pouco sobre a avaliação cinético-funcional, é muito importante que a gente entenda quais são os objetivos dessa avaliação. Então, basicamente, a gente tem dois objetivos com essa avaliação. Realizar a avaliação com o intuito de identificar os déficits que o nosso atleta possa ter a ponto de querer, por exemplo, prevenir com que ocorram lesões sobre ele, assim como com o objetivo de tratar essas lesões, tá? Ao longo dessa aula, eu não tenho muito tempo aqui, então eu vou resumir muita coisa, mas eu vou discutir com vocês como que a gente consegue utilizar esses conceitos, tanto com o objetivo de prevenir lesões, quanto com o objetivo de reabilitar aí lesões ou dores a partir do momento que o nosso paciente apresentar essas condições, tá bom? Quando a gente pensa num programa de prevenção de lesões, a avaliação ela é parte de um processo que basicamente ele é dividido em 4 fases. A primeira fase é um levantamento epidemiológico, quando você quer prevenir lesões. Antes de qualquer coisa, você precisa saber quais lesões você quer prevenir, então você precisa entender quais são as lesões mais comuns naquele público. Quando a gente pensa em esportes overhead, né, que é o nosso tema de hoje, as lesões mais comuns nos principais esportes overhead que a gente tem no Brasil, né, que são vôlei, handball, as lesões do ombro mais comuns são as lesões degenerativas, tá? As lesões que têm correlação com sobrecarga, ou com alguma má adaptação a esse acúmulo de carga, a essa exposição de carga, como por exemplo as tendinopatias, as bursites, qualquer processo que esteja relacionado à incapacidade de lidar bem com essa exposição ao movimento. E aí, como eu disse para vocês, a avaliação é a segunda parte desse processo, né? E eu não vou discutir sobre os outros 3, porque não é o nosso objetivo da aula de hoje. Vou discutir sobre a avaliação, mas entendam que ela é só um pilar de todo um processo quando a gente fala sobre prevenção de lesões, tá bom? Esse pilar da avaliação, ele está muito relacionado com o que a gente chama de definir o que são fatores de risco. Então, se realiza uma avaliação, e nesse caso a avaliação cinético-funcional, quando o objetivo é identificar fatores que podem expor o nosso atleta ao risco de se lesionar. Quando a gente pensa, né, com esse foco da prevenção, existem fatores tanto extrínsecos, ou seja, fatores de fora
que podem influenciar com que uma lesão aconteça sobre o indivíduo, assim como existem fatores internos, né? Ou seja, os fatores de risco relacionados a principalmente todo o indivíduo, como por exemplo, capacidades físicas como mobilidade, força, potência, resistência, todas as variáveis que a gente consegue medir que estão relacionadas à capacidade atlética do atleta. E não só isso, quando a gente pensa em fatores intrínsecos, né? Variáveis como, por exemplo, a morfologia, alterações congênitas que aquele atleta possa apresentar, assim como variáveis relacionadas ao comportamento, variáveis psicológicas, sociais daquele indivíduo. Todas essas variáveis, elas vão influenciar na possibilidade de o indivíduo se lesionar ou não. E quando a gente pensa numa avaliação cinético-funcional, que tem o objetivo de realizar uma avaliação global e entender esse atleta como um todo, diferente do modelo que a gente usava antes, né, que é chamado modelo patoanatômico ou patocinesiológico, que só se preocupava com o tecido, né, e com a estrutura do tecido, né, não levava em consideração o indivíduo como um todo, inclusive essas variáveis sociais, psicológicas, de comportamento, né? O grande diferencial desse modelo de raciocínio é que a gente tenta agregar o máximo possível de informação, e hoje se sabe na literatura que essas informações, mesmo que elas não sejam simplesmente relacionadas à lesão estruturalmente, né, que são relacionadas ao indivíduo como um todo, elas nos trazem informações interessantes, nesse caso aqui que a gente está discutindo nessa primeira parte da aula com relação à prevenção de lesões, há variáveis que podem expor o nosso atleta ao risco ou não. Para vocês entenderem um pouco de como funciona essa interação entre esses fatores de risco, né, e como que a literatura enxerga, né, essas variáveis hoje, esse trabalho aqui é um trabalho que eu gosto muito. E eu gosto muito desse trabalho porque ele é muito didático para explicar para vocês como que todas essas capacidades intrínsecas, ou seja, essas variáveis do indivíduo, influenciam na probabilidade que ele tem de se lesionar, assim como quando associada a variáveis extrínsecas, ou seja, variáveis que são impostas sobre o corpo dele, né? Como por exemplo, carga de treinamento, o campo onde ele treina, as condições climáticas com que ele treina, tudo isso vai interagir com o sistema dele, com o corpo dele, e essa interação e essa relação entre todas essas variáveis é o que vai compor o que a gente chama de probabilidade de lesão, né? Sendo ela maior ou menor. Mas vamos dar um passo para trás para a gente entender o porquê que hoje a gente raciocina assim, por que a gente tenta ver o atleta como um todo. E isso tem muita relação com trabalhos como esse, onde nesse caso eles avaliaram 679 jogadores profissionais de handball, e eles avaliaram algumas variáveis físicas desses atletas. A primeira delas é a discinese escapular, ou a alteração do padrão de movimento da escápula, que é uma variável que muito se avalia em indivíduos que praticam esportes do membro superior. Né? Por muito tempo a gente acreditou que ter um padrão alterado como esse, por exemplo, aumentava muito a chance dos nossos atletas se lesionarem e que a gente teria que corrigir isso em algum momento. Então eles decidiram avaliar essa variável. Além disso, eles avaliaram a força de rotadores externos do ombro. No caso desse trabalho, eles não fizeram como eu estou fazendo aqui, tá? Eles não fizeram no isocinético, eles utilizaram o dinamômetro como esse que eu tenho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O dinamômetro manual. E eles avaliaram a força dos rotadores externos do ombro, que também é uma variável que a literatura tem trazido bastante que possa influenciar na probabilidade dos nossos atletas se lesionarem. E além disso, né, como última capacidade física que eles avaliaram, passei um a mais aqui, a mobilidade de rotação interna e externa do ombro, né? E aí o que eles encontraram? Eles encontraram o seguinte, que os atletas de handball profissional que apresentavam diminuição da rotação total
do ombro. O normal de rotação externa e interna do ombro, né, somando as duas, é 180 graus. Então, os atletas que não conseguiam manter essa rotação total de 180 graus, eles eram considerados como atletas que não apresentavam uma amplitude de movimento normal. Assim como os atletas que apresentassem padrões parecidos com esse daqui, ó, eram considerados atletas que apresentavam a discinese escapular, alteração do padrão de movimento escapular. E além disso, eles avaliaram a força de rotadores externos também, e quem tinha menos força de rotadores externos, eles levaram em consideração nas suas análises. E aí o que eles encontraram? Que no grupo de atletas que eles avaliaram, aí quase 700 atletas, os jogadores de handball que apresentavam alteração de mobilidade e rotação de ombro associada a uma alteração de padrão de movimento da escápula, associada a uma diminuição de força de rotadores externos do ombro, teve uma maior probabilidade de desenvolver essas lesões que a gente citou aí, que são mais comuns em jogadores de handball, como as lesões degenerativas, né, a dor no ombro relacionada ao manguito rotador, a síndrome do impacto do ombro, basicamente o que a gente chama de dor inespecífica no ombro, tá? Uma dor que começa do nada, sem nenhum trauma, sem nada, que normalmente está relacionado à exposição ao movimento e à exigência, né, desse ombro nesse esporte. Então, os atletas que apresentavam essas três alterações ao mesmo tempo foram os que tiveram maior probabilidade de desenvolver uma dor no ombro. Comparado, por exemplo, com atletas que apresentavam só duas dessas variáveis alteradas, ou só uma dessas variáveis alteradas, ou até mesmo nenhuma delas. Ou seja, o que a gente começa a ver aqui? Que se eu tenho um atleta que ele é menos capaz de suportar carga, ele é um atleta que ele é menos robusto, ou seja, menos treinado, com mais alterações, quanto mais variáveis eu vou somando, desde que exista uma plausibilidade, né, para somar essas variáveis, e aqui existia, então tem uns trabalhos que isoladamente mostram que diminuição de rotação total do ombro é um fator de risco, outros que a discinese é um fator de risco, outros que a diminuição de rotação externa do ombro é um fator de risco. E aí eles observaram que, na verdade, um fator de risco ainda maior é você ter as três combinadas. Então, eles mostraram que combinando alterações vai aumentando cada vez mais a probabilidade do seu atleta de se lesionar. Mas o mais interessante desse trabalho não é só isso. Não é essa visão de que várias variáveis alteradas vão aumentando a probabilidade do atleta se lesionar. O mais interessante é que eles correlacionaram a chance de lesão nesses grupos, né, no grupo que tinha todas essas alterações ou no grupo que não tinha, com o quanto de carga eles estavam sendo expostos naquele momento do treinamento. Então, quando de uma semana para outra, né, a gente mensura a carga dessa forma, né, quando a gente pensa em controle de carga. Você mede na semana o quanto que aquele indivíduo foi exposto. E isso, como eu disse para vocês, é considerado um fator aí de carga externa, né? É uma imposição de carga sobre o corpo dos nossos atletas. Então, nesse controle de carga externa, né, ele é realizado semanalmente. E quando esse incremento de carga, né, ou seja, quando o indivíduo treinou em uma semana e o quanto de treino foi aumentado de uma semana para outra, que a gente chama de incremento de carga, foi de 20%, essa realidade que eu contei para vocês fez sentido. Então, quando eu tenho um incremento de carga, que é o que normalmente se traz na literatura, que seria um ideal aí no máximo, que é você progredir essa imposição de carga sobre o atleta de no máximo 20% de uma semana para outra, essas probabilidades aí se mantiveram, de que quem tinha essas três alterações teve mais chance de se lesionar e quem não tinha teve menos. Só que quando o incremento de carga foi só de 10%, ou seja, de uma semana para outra, os treinadores subiram muito pouco a carga com que estava sendo imposta sobre esses atletas, né? Quando essa imposição foi muito pequena, ou essa exigência foi muito pequena, a chance desses indivíduos se lesionarem foi igual. Mesmo os indivíduos que tinham várias alterações combinadas, como esses aqui desse grupo,
eles não tiveram uma maior probabilidade de se lesionar comparado com os outros que não tinham todas essas alterações. Às vezes tinha só uma ou só tinha duas, né? E aí a gente começa a entender o seguinte, que por mais que o meu atleta não seja tão preparado, existem outras variáveis que podem alinhar essa balança, né? E que não é só avaliar o atleta e ver se ele é fraco, se ele tem restrição de mobilidade, se ele tem um padrão de movimento alterado e achar que isso vai responder todas as nossas perguntas. Existem milhões de variáveis que associadas a estas que a gente avalia podem ter uma influência sobre a lesão. E a carga de treinamento é mais uma delas. Podem ter mais milhões de variáveis aqui nesse trabalho, por exemplo, mas que eles não avaliaram, que poderia ter tido efeito e que talvez a gente nem saiba ainda, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte, que ninguém se machuca só porque tem um músculo encurtado, ou só porque tem um músculo fraco, ou só porque tem um padrão de movimento alterado. Então a gente vai ter uma maior probabilidade com que a lesão aconteça quando você conseguir, né, você vai conseguir ter uma previsão melhor e cada vez melhor quando você conseguir agregar cada vez mais informações. E é por isso que a gente avalia os nossos atletas e tenta avaliar e compilar o máximo possível de informações. Não só relacionado às suas capacidades internas ou fatores de riscos internos, como a gente está discutindo aqui, mas também a influências externas relacionadas à imposição de carga, o local onde ele treina, o horário que ele treina, se ele dormiu ou não dormiu, se ele está descansado, se ele foi para balada. Então todas essas variáveis vão influenciar, tá bom? É muito importante que vocês tenham noção disso para não achar que é só fazer um teste de mobilidade e achar que isso responde todas as nossas perguntas, beleza? Só que de fato, pessoal, a gente ainda está muito longe em conseguir fazer com que a gente consiga triar todas essas variáveis, entendeu? Isso é muito difícil. Inclusive, humanamente, isso é impossível. Tanto é que hoje se fala muito aí no que a gente chama de aprendizado de máquina, né? Ou machine learning, para se fazer isso. E eu tenho certeza que isso vai acontecer no futuro, daqui uns 5, 10 anos. Tenho certeza que isso vai estar muito mais evoluído, tá bom? Mas, enquanto a gente não tem a máquina, a gente precisa entender como que a gente vai trabalhar em cima disso, né? Então, esse raciocínio, ele é basicamente relacionado em cima de um conceito que a gente chama de capacidade de demanda. Então, quando o indivíduo é exposto a uma sobrecarga muito aquém da que ele tem capacidade de suportar, a chance dele se lesionar aumenta. Então, eu preciso triar ou identificar quais são essas capacidades do meu paciente, né? E conseguir angariar o máximo de informação confiável para identificar as capacidades desse indivíduo, né? Desse meu atleta, para tentar correlacionar ou identificar como que essas cargas estão sendo impostas sobre ele e o quanto que ele vai suportar dessa imposição. Então, o objetivo dessa avaliação, né, nesse ponto aí, quando a gente pensa em prevenção de lesões, é exatamente traçar esse perfil de risco e identificar quais são as variáveis que são realmente interessantes de se avaliar nesse atleta. E é o que eu vou discutir com vocês a partir daqui, né? Então, quando a gente pensa em avaliação, né, se o intuito for prevenir lesões, existem algumas capacidades físicas que a gente pode dar mais prioridade dentro do que existe na ciência, tá? A primeira de todas é com relação à mobilidade de rotação total do ombro. Então, a gente avalia normalmente com o ombro em 90 graus de abdução e aí avalia o máximo que o atleta faz de rotação externa e o máximo que faz de rotação interna e observa se está dentro lá daquele nível de rotação total que tem que ser próximo de 180 graus. Tudo bem? O que é importante, pessoal? Para todos os testes que vocês realizarem, vocês precisam ter valores que são aceitáveis ou não dentro desse teste. Então, é importante que vocês aprendam a mexer ali numa tabelinha do Excel para tentar montar alguma coisa parecida como essa aqui. Onde quando eu colocar lá o número, se tiver muito além do que deveria, ele fica vermelho. Se tiver alterado, mas é aceitável, ele fica amarelinho.
e se está dentro do ideal ele fica verde. Ou você pode até escolher outras cores, se você quiser, né? Não precisa usar essas cores. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, para todas as mobilidades que vocês fizerem, né, que a gente está falando de mobilidade agora, vocês precisam tentar buscar valores esperados ou valores de normalidade para esse processo. Então, por exemplo, faço lá a mobilidade de rotação de ombro. O que eu espero que o meu atleta tenha? Uma mobilidade de rotação total de 180 graus. Além disso, quando eu comparo o lado dominante, que é o lado que arremessa, com o lado não dominante, esse meu atleta ele pode ter uma diferença de rotação interna no máximo de 20 graus. Então eu começo a ter valores objetivos, presta atenção quanto que isso é importante, valores que são mensuráveis, palpáveis, para identificar se o meu atleta está no maior risco de se lesionar ou não. Só que não basta a gente olhar só para uma variável, lembra? A gente acabou de discutir sobre isso. Então é importante com que eu olhe para mais do que uma variável ao longo desse processo. E olhar para mais do que uma variável não necessariamente vai depender só de olhar para o próprio ombro, né? Quando a gente pensa na fisioterapia esportiva, na avaliação de atletas, a gente também tem que pensar não só com que o atleta se lesione, mas a gente também tem que pensar em performance. Isso é inclusive um dos motivos do porquê a minha clínica tem o nome, né? Somos Fisioterapia e Performance, né? Porque quando a gente pensa em fisioterapia esportiva, né, o atleta ele não está preocupado só em não se machucar. Ele está muito preocupado, inclusive, muitas vezes até mais preocupado do que não se machucar, em gerar performance, né? Em estar apto para fazer o seu esporte no maior nível possível. E aí quando a gente pensa em atletas de arremesso, a mobilidade de quadril, principalmente do quadril não dominante, ela vai influenciar nesse processo. Tudo bem? Então a gente também avalia em atletas de arremesso a mobilidade de rotação de quadril, principalmente rotação interna, e a mobilidade de extensão de quadril. Por que, João, que eu devo avaliar essas mobilidades? Porque existem alguns trabalhos que demonstram, não que a alteração nessas mobilidades é um fator de risco para lesões, tudo bem? Mas sim que atletas de arremesso superior, que a gente está discutindo aqui, de overhead, no caso desses trabalhos eles avaliaram atletas de baseball, porque foi realizado nos Estados Unidos. Esses atletas arremessam com maior potência, ou seja, com mais força, quando eles têm uma maior amplitude de movimento de quadril, principalmente de rotação interna de quadril. Então existem duas restrições de movimento que eu avalio no quadril e que se o seu foco é pensando aí nessa performance, avaliar a mobilidade de extensão de quadril e a mobilidade de rotação de quadril é interessante. Tudo bem? Para a gente fechar aqui o raciocínio da mobilidade, que é uma das variáveis físicas que a gente vai avaliar aí nos nossos atletas, certo? A segunda variável física, e a gente já falou um pouco sobre ela aqui, e talvez uma das mais famosas de todas, e que inclusive, além da mobilidade, naquele outro trabalho eles também avaliaram, é a força muscular. Então a força muscular, ela pode ser avaliada através do isocinético, que vocês já viram, ou através de um dinamômetro de mão, como esse daqui. Inclusive avaliar o seu atleta com a mão assim é confiável também. Existem alguns trabalhos que demonstram isso. Mas não é a única variável possível, porque se o seu atleta for muito forte, aí você vai ter que realizar essa adaptação aqui na avaliação. Mas de todos os grupos musculares que a gente pode avaliar, como vocês viram eu fazendo aí, né? Os retratores da escápula, os rotadores internos, externos, elevadores do ombro, né? De todos esses grupos musculares que a gente pode avaliar com um dinamômetro de mão ou até o isocinético, o mais importante é o que vocês estão vendo aí, que são os rotadores externos. Quando a gente vai procurar fatores que podem influenciar com que uma lesão aconteça no esporte, overhead, a fraqueza de rotadores externos do ombro
é uma das mais importantes. Então a gente foca bastante na avaliação de força de rotadores externos. E de novo, galera, vai avaliar força, você tem que ter valores que são esperados para que esse atleta alcance. Senão você não sabe se ele está bom, se ele está ruim, o que ele precisa melhorar, quanto ele precisa melhorar. Lembra, a gente tem que buscar valores objetivos, valores palpáveis. Fechado? No caso da força de rotadores externos de ombro, o atleta ele tem que gerar aí em torno de metade do peso dele com os rotadores externos, quando a gente vai avaliar, tá bom? E a gente compara também o lado dominante com o não dominante, e uma diferença de força de até 15% entre um braço e outro é aceitável. Fechou? Para entregar valores aí para vocês. Mas aí, muita gente nos meus cursos, né, nas minhas aulas, fala assim, pô, João, mas eu acabei de me formar agora, não tenho muita condição de comprar um dinamômetro manual, né? Para quem não sabe, um dinamômetro como esse daqui, ó, ele custa em torno de uns 4 mil reais, tá? 3, 4 mil reais. Um nacional, né? Se for comprar um importado é um pouco mais caro. E um dinamômetro isocinético, né? Aquele primeiro que vocês viram lá, o atleta fazendo, custa em torno de uns 150, 200 mil reais. Então são equipamentos que, apesar de serem importantes, eles não são realmente muito viáveis, né? Para o nosso dia a dia. E aí muita gente, às vezes no começo da carreira, tal, não tem condição de comprar, né? Inclusive esse aqui que é um pouquinho mais barato, mas também não é tão barato assim, né? E aí com o tempo a pessoa vai colocando prioridades e consegue comprar, mas inicialmente às vezes não consegue. E aí existe, galera, uma alternativa para se avaliar a capacidade dos rotadores externos do ombro sem o uso de um equipamento tecnológico e mais caro como esse, que é através de testes de performance muscular. O primeiro que eu trouxe aqui para vocês é o teste que se chama de S de sapo, E, né, de elefante, e T de tatu. Shoulder Endurance Test, SET, tudo bem? Basicamente, né, traduzindo, é o teste de resistência do ombro. E o que esse teste avalia? Ele avalia a resistência dos rotadores externos do ombro. Então o atleta ele começa, ó, nessa posição aqui, com o elástico esticado, e ele vai fazer o movimento de rotação externa do ombro. Esse vídeo é o vídeo original desse trabalho que está na referência do meu slide aí, que é o trabalho original, de onde eu tirei, né, a realização desse teste. Então vocês podem utilizar esse teste. É importante que, se vocês forem utilizar esse teste, sigam a padronização exatamente como ele deve ser feito, tá bom? O atleta precisa ficar a 2 metros de onde o elástico está preso. Ele vai fazer o teste até a fadiga, quando ele não aguentar mais, ou quando ele der uma nota 14 na escala de Borg, que é aquela escala de cansaço que vai de 0 a 20, lembra? Se ele for um homem, esse homem deve utilizar um elástico verde, que gera em torno aí de 2,1 quilos, né? Esse elástico aqui no caso era da marca TheraBand. E se for uma mulher, o elástico vermelho, tá bom? Mas de uma forma geral, pessoal, se você for comparar o paciente com ele mesmo para você ver uma evolução, não importa muito a cor do elástico que você vai utilizar, desde que você utilize sempre a mesma, porque a comparação vai ser ele com ele mesmo, tá bom? E uma coisa importante é que esse teste ele tem que seguir uma cadência, ó. O primeiro movimento ele tem que ser feito em 60 batidas na parede por minuto. Depois de 20 segundos aumenta para 90. Depois de 20 segundos aumenta para 120. E depois de 20 segundos aumenta para 150. E aí vai no 150 até ele morrer, até ele fadigar. Tá bom? Como que eu meço essas batidas? Você pode baixar no seu celular aí um aplicativo que se chama Metrônomo. Vou pegar aqui para vocês verem. Que você consegue escolher o número de batidas que ele vai fazer. Por exemplo, 60 batidas por minuto. Isso são 60 batidas por minuto. Aí depois vai subir para 90. Então vai ficar assim, ó.
E aí o atleta vai ter que acompanhar esse ritmo. Depois vai para 120. Aí o atleta vai acompanhar a mudança do ritmo. E aí ele vai ter que ir seguindo nesse ritmo, né? Até o final do teste. Esse teste é um teste de resistência, não é um teste de força, beleza, pessoal? Então ele não avalia força pura, como por exemplo os dinamômetros fazem, né? Os testes de força fazem. Mas você já está avaliando uma capacidade muscular, o que é melhor do que não avaliar e do que não ter um valor objetivo, né? Um valor palpável. Então você vai fazer 3 séries desse teste, vai tirar a média do máximo de vezes que o seu atleta bateu ali a mão na parede. Em média, os atletas batem em torno de 104 a 112 vezes na parede, tá bom? E o outro teste que eu trago aqui para vocês é o teste de rotação sobre o ombro. Esse teste aqui se chama Upper Limb, que significa, né, membro superior. Upper Limb Rotation Test. Teste de rotação de membro superior, tá bom? E aí ele é realizado nessa posição aqui, com o ombro perpendicular ao solo, a 90 graus, cotovelo a 90 graus, e o atleta faz a rotação sobre o membro superior que está sendo avaliado. Nesse caso aqui, o braço que está sendo avaliado é o braço esquerdo, que está ali apoiado próximo da parede. Ó. Então o atleta vai fazer esse movimento. Esse teste é diferente, é um teste que avalia mais potência, mais força explosiva. Então o atleta vai fazer esse movimento que vocês estão vendo aqui durante 15 segundos e de novo você vai contar quantas vezes ele bate o cotovelo lá na parede, respeitando esse posicionamento que vocês estão vendo no vídeo, tá? E em média, os atletas vão bater ali em torno de 10 a 12 repetições, para vocês terem como um valor de referência. De novo, galera, esses 2 valores que eu falei para vocês aqui nesses testes e que estão aí para vocês na tela, vocês podem ver no artigo que está na referência aí depois, não são considerados valores de normalidade, tudo bem? É só uma média dos atletas que foram avaliados nesses trabalhos. Como não foram avaliados muitos atletas, a gente não pode considerar que isso é um valor de normalidade. É só para vocês terem uma certa referência, beleza? Sendo que, dependendo da população que você está avaliando, esses valores eles podem gerar uma alternância, certo? Além disso, pessoal, a gente tem testes de estabilidade, como por exemplo o Y-teste de membro superior, onde nesse caso aí eu estou avaliando o membro esquerdo dele, que está apoiado no solo. Então é um teste que eu utilizo inclusive na pré-temporada com goleiros, né? Quando eu estou trabalhando com futebol, mas que também pode ser utilizado para atletas overhead, como handball, vôlei e por aí vai. Inclusive essa referência que vocês estão vendo aí embaixo, da professora Anne Coos, ela tem alguns valores de normalidade para esse teste para diferentes populações, do vôlei, do tênis, masculino, feminino e por aí vai, tá bom? O Y-teste é um teste interessante de ser realizado também quando o seu intuito é testar a estabilidade, assim como o CK-Quest, que é esse teste aqui, que significa Closed Kinect Chain Upper Extremity Test, CK-UEST, CK-Quest, CK-C-U-E-S-T, acho que eu tinha esquecido do C, CK-Quest, Closed Kinect Chain Upper Extremity Test, beleza? Também existem valores de normalidade para esse teste nessa referência aqui. Só que uma coisa importante aqui, você não precisa fazer o Y-teste e o CK-Quest com o seu atleta, tá bom? Porque os 2 testes avaliam a mesma coisa. Qual que é a diferença e vantagem de um sobre o outro? O CK-Quest é um teste mais rápido, você vai fazer ele ali em 3 minutos, contando todo o posicionamento, a realização e por aí vai. O Y-teste você vai demorar 10, 12 minutos, podendo ir até 15 minutos, tá? Essa é a diferença entre eles. Além disso, a mais importante de todas.
Se você quiser ter a performance de um membro superior comparado com o outro, você usa o Y-test. Se você quiser ter uma performance geral dos membros superiores, você vai utilizar o CK-Quest. Os dois te trazem as mesmas informações, salvo, né, essas diferenças que eu citei para vocês. Tudo bem? Então, se você não se preocupa em avaliar, não está preocupado em avaliar a diferença de um braço para o outro, segue aqui no CK-Quest que você já vai ter ótimas informações. Agora, se você quiser ver a diferença do braço direito com o esquerdo, vai para o Y-test. Além disso, esses testes têm um nível de responsividade bem interessante com relação a treinos de força. Então, de novo, se você não tem um dinamômetro manual, você pode utilizar esses testes para identificar se você teve um possível ganho de força no ombro daquele paciente. Então, vamos supor, você está trabalhando com um paciente, fez um teste desse daí antes de começar o seu tratamento. Você pode replicar esse teste no final do seu tratamento, se, por exemplo, o objetivo do seu tratamento era ganhar força, para identificar se realmente o seu tratamento teve um efeito positivo sobre o ganho de força desses pacientes. É um teste que pode ser utilizado para isso. Beleza? Um outro teste que avalia agora, diferente da estabilidade,